toda regra diz que a nomenclatura deve ser em latim ou estar latinizada. Segunda regra, a maneira como se escreve. Bem, o texto deve estar em itálico e grifado. Né? Itálico é quando aquelas letrinhas ficam deitadinhas assim, né? E tem que estar destacado, tem que estar grifado. Bem, isso quando você está digitando, datilografando, é impresso. E quando você está escrevendo, não dá para você deitar a letra. Então o que, que você faz? Você vai escrever o nome e vai sublinhar, vai passar um traço embaixo do nome. Ele tem que estar destacado do texto. Então a nomenclatura científica tem que ser em latim ou latinizada e tem que estar destacada do texto. Bem, e como é que se escreve o nome de uma espécie? O nome de uma espécie, ela é binomial, então ela tem dois nomes em tese. O primeiro nome vai representar o gênero e o segundo nome, a espécie propriamente dita. Dessa maneira, o primeiro nome deve ser escrito com letra maiúscula e o segundo com letra minúscula. Então, quando se escreve o nome de uma espécie, por exemplo, Homo sapiens, o Homo é o gênero, então ele tem que estar com letra maiúscula. Sapiens é a identificação da espécie, ele tem que estar com letra minúscula. Mas você lembra que nós já não somos Homo sapiens, nós somos o quê? Homo sapiens sapiens. Então agora, a subespécie, ela é trinomial, ela é composta por três nomes. O primeiro continua sendo a representação do gênero. O segundo e o terceiro, a identificação da subespécie, espécie e subespécie. E ambos deverão ser escritos com letra minúscula. Então, o primeiro continua sendo maiúscula, no caso do homem, homo, e o restante, sapiens, sapiens, com letra minúscula. Esse mecanismo, ele serviu para padronizar. Agora, é óbvio que as regras de nomenclatura são muito mais extensas do que essa que nós acabamos de citar. Nós citamos as principais regras, aquelas que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Quando as pessoas trabalham efetivamente com isso, que dependem não só para identificação a nível de museu, instituições científicas ou para intercâmbio entre países, as regras são muito mais complexas, existem muito mais regras, muito mais detalhes, até para que, quando uma nova espécie seja identificada, ela ganhe uma nomenclatura própria e não haja correspondência em nenhum lugar do mundo. Bem, para que a gente possa entender melhor isso, vamos escutar o depoimento de uma pessoa que lida com isso dia a dia. Vamos escutar o depoimento de um botânico que trabalha no museu, onde a regra de nomenclatura tem que ser seguida estritamente, não pode haver variação, porque o museu é uma instituição não só para que a gente olhe espécies que acabaram, mas sim uma instituição de pesquisa, onde a identificação das espécies tem que obedecer exatamente às regras de nomenclaturas atuais. Vamos ver. Antes das regras de nomenclatura, do Código Internacional de Nomenclatura, o que existia era meio complicado, né? Vários pesquisadores falando línguas diferentes, falando idiomas diferentes, identificarem bichos que são os mesmos, né? Que ocorrem mais de um país, tá certo? Então, o Sistema Internacional de Nomenclatura, ele veio para normatizar tudo isso. Né? E aqui no museu, né, como em qualquer lugar, a gente, como qualquer instituição com essa finalidade, a gente segue o Sistema Internacional de Nomenclatura, no caso aqui zoológico. No Sistema Internacional de Nomenclatura existe o sistema botânico, existe o sistema zoológico, existe o Sistema Internacional que também estabelece regras para nomenclatura de bactérias, de vírus, de protozoários. Tá certo? Eles têm pequenas diferenças entre eles, mas na origem eles são muito parecidos, assim. E aqui no museu a gente segue o Sistema Internacional de Nomenclatura Zoológica, né? O que acontece? Um organismo chega pra gente, a maioria das vezes ele chega morto já, tá certo? Então é feita a preparação dessa pele, no caso, por exemplo, de um mamífero, é feita a preparação da pele através de um procedimento, existem vários procedimentos, mas a gente segue alguns, né? Que é adotado na maioria dos museus, tá certo?
e depois ele é catalogado no livro-tombo, ele é identificado, tá certo? Ele é identificado, é registrado no livro-tombo e recebe um número. E a partir do momento que ele recebe o número e faz parte do livro-tombo, ele não pode ser mais retirado do acervo do museu. Ele é público, ele serve para consulta, ele é um material científico para pesquisadores ou mesmo alunos poderem trabalhar com esse material. A distribuição é de acordo com os caracteres evolutivos, né? A gente pode assim dizer. Cada grupo semelhante fica próximo do seu grupo mais próximo, do seu grupo semelhante, né? Os vertebrados ficam todos juntos e seguindo uma escala evolutiva, tá certo? A gente tem anfíbios, depois na sequência répteis, aí a gente continua com aves até chegar em mamíferos, né? E a mesma coisa vale para os invertebrados, de acordo com a complexidade de cada organismo. A regra é ser utilizado o latim para se dar nome a cada organismo. E por que o latim, né? Primeiro, mais importante de tudo, é porque o latim é uma língua já extinta. É uma língua que não está viva, então ela não vai estar sofrendo alterações, ela não vai estar mudando de acordo com o tempo, né? E o latim ele é aplicado como regra, como língua única, para que todos os pesquisadores, independente da nacionalidade, do idioma que você fale, em qualquer lugar do mundo você dizer o nome de uma espécie, a pessoa vai saber que espécie que é, do que se trata. Vamos ver os reinos. Inicialmente, só existiam dois reinos, animal e vegetal. Com o avanço da biologia, observou-se que isso não era mais possível para abrigar todos os seres que estavam sendo identificados e catalogados. Em 1899, o biólogo alemão Ernst Haeckel propôs a criação de mais dois reinos, o Monera e o Protista. Finalidade, abrigar os seres mais simples. Então, nós teremos agora 4 reinos, o vegetal, o animal, o Monera e o Protista. Mas ia nascer o 5º reino. Vamos escutar um textozinho a respeito desse nascimento. Vamos lá. Em 1969, o biólogo Whittaker sugeriu que os fungos, tradicionalmente classificados no reino vegetal, fossem separados em um reino próprio. Nascia o reino fungi. Viram como é que nasceu o 5º reino, chamado reino fungi? Isso teve uma explicação, porque ele apresentava características não muito condizentes com a sua inclusão dentro de Protista, aonde os fungos estavam incluídos antes do nascimento do 5º reino. Vamos olhar agora cada reino separadamente, observando as espécies que estão enquadradas dentro deles. O primeiro reino é o reino Monera, onde nós temos as bactérias e as cianobactérias, antigamente chamadas de algas cianofícias. Hoje, o termo alga para o Monera é incorreto, porque alga já é considerado um ser mais superior do que o Monera. Então, modernamente, chama-se de cianobactéria, que seriam bactérias azuis, ou simplesmente cianofícias. São seres procariontes, unicelulares, fotossintetizantes ou não, dependendo da estrutura, lembrando que existem bactérias fotossintetizantes também, tá? E são os indivíduos mais elementares no nosso ecossistema. O segundo reino é o reino protista. O reino protista abriga os protozoários e as algas inferiores. O reino, de uma maneira geral, já abriga os indivíduos eucariontes. Então, a partir do reino protista, todos os indivíduos são eucariontes. Significa o quê? Que possui o seu núcleo individualizado, o que já não acontecia com o reino Monera, onde todos os procariontes estão incluídos. Então, no reino protista, nós vamos ter os seres eucariontes, unicelulares, fotossintetizantes, se forem as algas, heterótrofos, se forem os protozoários, e que abrange um grupamento muito extenso de seres, né? Tanto do lado de protozoários quanto do lado das algas. O terceiro reino foi o fungi. Por que esse reino foi efetivamente criado? Porque se nós analisarmos os fungos, eles têm características semelhantes às algas protistas. São unicelulares, pequenos, podem formar filamentos ou não. Mas, por outro lado, ele carrega a característica dos protozoários.
não fazem fotossíntese, se alimentam externamente, eles são heterótrofos. Não apresentam parede celulósica, que é uma característica da alga. Fazem digestão, porque se o alimento é heterótrofo, tem que digerir. E a reserva nutricional deles é o glicogênio. O glicogênio é um carboidrato de reserva de origem animal. O vegetal, normalmente, a reserva dele é o amido. Então, repara que o fungo, ele tem características semelhantes a protozoários, tem características semelhantes a algas e tem características semelhantes a animais, porque o revestimento dele é a base de quitina. E a quitina nós encontramos também em artrópodes. Então, como esses seres apresentavam características muito próprias, foi criado, então, o reino fungi, para abrigar os fungos. O nosso quarto reino é o reino animal ou animalia, onde estão abrigados os animais superiores. Todos são eucariontes, pluricelulares, com capacidade de montar tecido, grupamentos celulares. É bem verdade que existem seres que não formam tecidos propriamente ditos, que são os animais mais simples, os poríferos, como as esponjas, os quinidários ou os selenterados, como a água-viva. Mas são animais porque são pluricelulares e o grau de complexidade deles é infinitamente maior do que qualquer outra estrutura nos outros três reinos. O nosso quinto reino é o reino vegetal ou plantae, onde estão abrigados os vegetais superiores e as algas superiores. Lembre-se que existem algas protistas, mas essas do reino vegetal são bem mais superiores, têm uma atividade metabólica muito mais intensa do que as outras. Um grau de complexidade maior. Todos os seres são eucariotas, eucariontes, apresentam capacidade fotossintetizante, então são autótrofos, apresentam celulose com seu revestimento externo, tá? Mas o que faz a grande diferença deles, efetivamente, é serem fotossintetizantes. Dentro desse grupo,